Hum. Olha, a gente vai agora para um intervalo comercial para quem nos assiste na FES TV, na LG Channels, mas para quem está aqui no YouTube, a gente continua com a nossa programação normal. E a gente tem batido aqui que a polêmica em torno do filme sobre o presidente Lula também entrou no caso Vorcaro. O diretor do longa negou ter recebido qualquer dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro e disse que vai processar quem associar a produção ao empresário. Quem conta pra gente como o caso se tornou uma nova disputa na política entre governistas e bolsonaristas é Demétrio Vecchioli. Demétrio, conta pra gente aí essa disputa. Muito boa tarde. Boa tarde. É uma disputa de narrativas, né? No mesmo dia, anteontem, que saiu a notícia no Intercept Brasil, que o Flávio Bolsonaro tinha negociado com o Vorcar o pagamento de 134 milhões de reais, dos quais 61 milhões de reais foram, sempre segundo o Intercept, de fato pagos pelo Banco Master, e depois a gente descobriu que era por um outro banco, né, por uma outra instituição financeira, que também se atribui ao Vorcar, que é a Interpay, por um fundo que financiou o filme do Jair Bolsonaro, a biografia do Jair Bolsonaro, o jornal O Globo, na coluna do Lauro Jardim, publicou uma nota dizendo que fontes ligadas ao Vorcaro, sem dizer quais são essas fontes, disseram para a coluna que também houve dinheiro do Vorcaro em um filme do Michel Temer e um filme do Lula. E é só isso, não diz mais nada sobre da onde veio o dinheiro, para quem que foi pago, se tem algum indício, se tem alguma prova, se tem algum comprovante. Quem que disse isso, não tem nada, só tem essa informação que foi jogada no ar. A assessoria do Temer confirmou, disse que, de fato, o filme que foi produzido a partir da equipe do Temer recebeu 1 milhão de reais do Banco Master. E aí esperava-se a resposta do Lula. O governo disse que não recebeu qualquer dinheiro, que não houve dinheiro. Só que não foi o governo que fez esse filme do Lula. Foi um cineasta americano famoso, Oliver Stone, que gravou um documentário sobre o Lula em 2024. E aí esse filme, o que se sabia era que ele foi feito por norte-americanos, mas não como foi o financiamento. A gente conseguiu falar com o Oliver Stone, com a equipe dele, que disse que não houve pagamento algum para o filme do Lula, que não teve dinheiro do Vorcaro, que não teve dinheiro do Banco Master, que não teve dinheiro de nenhuma empresa ligada ao Banco Master e ao Vorcaro, que é diferente do caso do Flávio Bolsonaro, que acabou admitindo que houve pagamento da Entrepay. E aí fica essa situação que não existe nenhum indício de que houve pagamento para o filme do Lula, mas isso está sendo usado para a narrativa do Flávio Bolsonaro, da direita, de que todo mundo recebeu dinheiro e o filme do Jair Bolsonaro, o Dark Horse, foi só mais um. Agora é momento de especulação, né? Obviamente, eles iam usar isso como um argumento também. Agora, Demétrio, o caso do filme do Jair Bolsonaro ganhou mais um capítulo. Uma assessora do deputado Mário Frias teria trabalhado durante semanas na produção do longa Dark Horse, enquanto recebia o seu salário da Câmara dos Deputados. Essa denúncia aumenta a pressão sobre o parlamentar, que está totalmente ligado ao filme, né? Ele é o produtor executivo, deputado e produtor executivo do filme. E mais do que isso, né, o Mário Frias, ele, se não financiou o filme, ele financiou uma ONG, que pertence a Karina Gama, que é uma mulher que atuava, até onde se sabe, no meio evangélico, fazia coisas dentro do setor evangélico, ou seja, para igrejas, e que passou a ser a produtora executiva Demétrio, eu vou te interromper do só um filme do segundinho, Jair. porque a gente está de volta do nosso intervalo aqui. Para quem está nos assistindo na Fast TV, estamos de volta aqui com a nossa programação normal. Demétrio Vecchioli fazendo uma análise aqui, explicando para a gente a participação de uma servidora do gabinete do deputado Mário Frias e a participação dele, que é deputado e produtor executivo do longa Dark Horse. Desculpa, Demétrio, pode continuar, por favor. O Mário Frias, ele é o produtor executivo do filme, né?
ele é, em tese, quem fez o filme funcionar. Quem vai captar dinheiro, a gente sabe que contou com a ajuda do Flávio Bolsonaro, é ele quem escolhe o diretor, é ele quem é o responsável financeiro e administrativo pelo filme. E ele, como deputado federal, ele repassou dinheiro a partir de uma emenda para uma ONG que tem como presidente a Karina Gama, que é uma pessoa que veio do movimento evangélico, que fazia eventos para igrejas evangélicas e que é a dona da produtora, que é uma produtora que nunca tinha feito filme algum, que fez o filme do Jair Bolsonaro, que assina o filme do Jair Bolsonaro, o Dark Horse. E aí ele disse que não houve dinheiro público algum nesse filme. E aí o que a gente mostra aqui na coluna no Metrópolis é que, ainda que não tenha havido dinheiro, e é difícil dizer que dinheiro que houve, porque esse fundo fica nos Estados Unidos e tem acordos de confidencialidade para não dizer quem deu dinheiro, quanto deu, etc. O que a gente sabe é, uma assessora dele, que é a Raresca, ela trabalhou no filme. E como a gente sabe disso? Porque ela postou vários vídeos, várias fotos, muita coisa no Instagram dela. Durante 7 semanas, eu cheguei a acompanhar isso. No que eu acionei o pedido de outro lado para ouvir o gabinete, ela apagou tudo, consegui salvar uma foto, mas foram 7 semanas em que ela, recebendo da Câmara dos Deputados, como assessora parlamentar do Mário Frias, ela trabalhou no filme. Pelo que ela indica nas redes sociais dela, ela fez o making off, que é a gravação da gravação, né? Para mostrar o que acontecia lá dentro. E o que é curioso também, apurando uma outra matéria que a gente está apurando hoje, sobre os bastidores do filme, era terminantemente proibido entrar com celular. Não podia entrar com celular lá dentro. Para fazer qualquer tipo de filmagem, tirar qualquer tipo de foto, o que é incomum no cinema brasileiro. Mas ela, especificamente, tinha esse poder. Ela tirou muitas fotos lá dentro. Talvez porque ela fosse alguém de confiança do Mário Frias, naturalmente, mas também porque ela estava trabalhando para o filme enquanto recebia um salário de pouco mais de R$ 4.000 na Câmara dos Deputados. Eu procurei o gabinete do Mário Frias ainda no mês passado com essa demanda. Publicamos a matéria e eles continuaram não fazendo qualquer comentário para explicar, porque ela, enquanto recebia da Câmara, trabalhava para o filme. E ela também não se manifestou sobre esse assunto. Não se manifestou. Bom, a gente continua acompanhando isso, Demetrio, até porque já tem denúncia do sindicato aí dos atores, das pessoas que trabalharam no filme Dark Horse, de que o ambiente era insalubre, de que a comida que serviam para as pessoas que estavam trabalhando no set de filmagem era uma comida que estava perdida, né? Tinha passado da validade, e sobre as revistas, que eram revistas indevidas, que inclusive eles revistavam os celulares, que, como você bem disse, não podia entrar com o aparelho de celular no set de filmagem, o que é incomum, né? Exatamente. Aí o que chama atenção é o valor, né? Porque, como a gente noticiou e bastante gente publicou também, os R$ 134 milhões que o Flávio pediu é 4 vezes o orçamento de O Agente Secreto. E por que isso é importante, esse número? Ainda que seja 61 milhões, que foi só o que o Vorcaro de fato pagou para o filme, é mais do que o dobro do Agente Secreto. E por que isso é importante? Porque o Agente Secreto e outros filmes que também são comparáveis, eles são filmes feitos com alta qualidade. E qualidade tem custo. Então você tem uma câmera melhor, você tem produtores melhores, você tem uma estrutura melhor, você oferece uma comida melhor, gasta mais tempo de filmagem, se tem mais gente trabalhando, porque mais maquiadores melhores, tudo isso é um custo, porque você precisa de mais espaço, de mais comida para servir mais gente, mais cozinheiro para fazer mais comida, mais segurança para cuidar de mais gente, de mais comida. Tudo vai crescendo. E aí, quando você pega o custo de um filme muito bem sucedido, feito minuciosamente, que é o caso do Agente Secreto, e você compara com o orçamento de um filme que tem todas essas questões, que pagava R$ 100 para figurante, que dava só kit lanche, não dava almoço, que servia comida estragada, que contratava figurante sem DRT, e que tinha diversas denúncias, você olha e fala, bom, isso daqui não custou, não tem o mesmo padrão de qualidade, de produção, de custo, do que um filme que custa R$ 25 milhões. Se ele custou 61,
E aí cabe ao Flávio Bolsonaro, ao Mário Frias, ao advogado Eduardo Bolsonaro, que é o gestor do fundo, e ao próprio Eduardo Bolsonaro, que claramente é extremamente envolvido com a produção, além, é claro, da tal Karina Gama, que é a dona da GoUp, dizer para onde foi esses 61 milhões. Porque quem trabalhou no filme não viu esse custo, não percebeu esse custo. Foi tudo pago para o ator americano que veio, que é supostamente famoso porque fez um filme importante. E aí só isso fez esse filme custar mais do que vencedores do Oscar em dólares? Parece improvável. Eu fico imaginando, Demetrio, a pessoa que trabalhou no filme e que não recebeu, porque tem denúncias de gente que não recebeu o dinheiro, a pessoa que trabalhou e não recebeu, ou que recebeu aí esses R$ 100, vendo essa denúncia e essa conversa entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro aí de 100 milhões, cento e tantos milhões, ou de 60 milhões, que foi o que ele pagou, e que já está mais do que suficiente, essa pessoa que recebeu R$ 100 vendo essa notícia deve estar muito chateado, né? Exatamente. E a coluna do Tassilo Lohan, aqui no Metrópolis, publicou ontem que, apesar de 61 milhões, teve um calote de 5 mil reais, acho que num bar no centro de São Paulo, que eles alugaram e não pagaram também. Ou seja, não é alguém que tinha dinheiro sobrando. E vale lembrar, segundo o Flávio Bolsonaro, o Vorcaro ou a Entrepay, foi uma das 10 patrocinadoras do filme. Tem outros 10, acho que é isso, mais de 10. Então tem ela e mais 10, tem mais dinheiro aí. Para onde foi esse dinheiro? A Polícia Federal investiga que se isso não ajudou a bancar, não está ajudando ainda a bancar o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Muito bem, investigação que corre e a gente vai entender com o passar do tempo se esse dinheiro foi ou não foi de fato para bancar o deputado, esse deputado Eduardo Bolsonaro, que continua vivendo nos Estados Unidos. Demetrio Vecchioli, obrigada pela participação aqui no Contexto Metrópolis. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, bom final de semana. Para você também.